Seja bem-vindo à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Hoje, nosso conteúdo será corpos redondos, especificamente cone e esfera, um conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Eu me chamo Léo Garcia. Venham comigo, porque a aula vai começar agora. Bem, gente, eu passei para os meus alunos umas questões do livro didático e hoje nós iremos corrigir essas questões. Então, a nossa primeira questão a ser corrigida, ela diz o seguinte: um cone reto tem 24 centímetros de altura e o raio da base é igual a 18 centímetros. Calcule a geratriz, a área lateral e a área total. Então, vamos lá. Então, nós temos o item A. O item A, ele pede a geratriz. E aí nós vamos traçar o raio e a altura. Então, vejamos, ele diz que o cone é reto, ele tem a altura de 24 centímetros e o raio da base é igual a 18 centímetros. Ele quer a geratriz. A geratriz, na realidade, ela é um segmento de reta que liga o vértice do cone a qualquer ponto da base do cone. É isso aqui. Então, perceba que aqui, gente, nós estamos formando um triângulo retângulo. Tá bom? Aqui, nós estamos formando um triângulo retângulo. Então, a geratriz, no caso aqui, é a hipotenusa. E aí nós vamos dizer que, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos dizer que a geratriz ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Quem são os catetos? 24, que é a altura, 18, que é o raio, porque o cateto, na realidade, são os lados do triângulo retângulo que formam um ângulo de 90 graus. Então, a geratriz ao quadrado, 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que dá 576, e 18 ao quadrado, 18 vezes 18, que dá 324. Então, quando a gente soma 576 mais 324, vai dar 900. Então, eu quero descobrir a geratriz. Então, eu tenho que deixar a geratriz, o G, que é a geratriz, sozinho. Então, eu vou dizer que G é igual à operação inversa da potenciação, é radiciação, raiz quadrada de 900. Eu poderia ter colocado mais ou menos aqui se fosse uma questão algébrica. Só que aqui nós estamos falando de lados de um objeto. Então, não tem lado negativo, tá bom? E aí, nós iremos encontrar simplesmente a raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 9 é 3, acrescenta um zero. 30 vezes 30 vai dar 900. Encontramos a geratriz. O item B, ele pede a área lateral. Eu separei aqui uma imagem para a gente poder ter uma noção do que seria a área lateral. Então, aqui é o nosso cone, aqui é o nosso cone, e aqui é a nossa área lateral, certo? O que é que ele quer? Na realidade, ele quer esse espaço aqui, tá bom? Esse espaço aqui, que é a lateral do cone aberto. A base não conta, ele só quer a área lateral. Então, gente, a área lateral nós vamos encontrar pela seguinte fórmula. A área lateral vai ser igual a π vezes R vezes G. π vezes o raio vezes a geratriz. Aqui nós não vamos mais nos deter a definição de fórmulas, certo? Então, aqui nós vamos simplesmente executar, resolver, tá bom? Então, nós vamos dizer que a área lateral vai ser π vezes o raio, que é 18, vezes a geratriz, que é 30. A área lateral vai ser, então, 18 vezes 30 vai dar 540, vezes π. E aí, centímetros quadrados. Ok, gente?
540 pi centímetros quadrados. O item C. O item C ele pede a área total. E a área total nós vamos encontrar utilizando a fórmula π vezes R, que multiplica a geratriz mais o raio. Então, você conseguiu memorizar a fórmula, o resto fica fácil, né? Na realidade, a única coisa que você vai ter que utilizar o teorema de Pitágoras aqui em algum momento para encontrar a geratriz. Então, nós vamos dizer que a área total vai ser π vezes o raio, que a questão já nos dá, que é 18, vezes a geratriz, que nós já encontramos, que é 30, mais o raio, 30 mais o raio, que é 18. Então, nós temos a área total é igual a π vezes 18 vezes 30 mais 18 dá 48. A área total vai ser 48 vezes 18 dá 864 pi centímetros quadrados. E aí a gente finaliza a nossa primeira questão. Bem, gente, estamos aqui com a próxima questão. A questão diz: quantos centímetros quadrados de cartolina serão gastos para fazer o chapéu do palhaço, cujas medidas estão na figura abaixo? Bem, aqui nós temos que inicialmente tomar um pouco de cuidado, porque a questão ela não está pedindo a área total, certo? Que é a área da lateral do cone mais a base. Por quê? Porque a questão está dizendo que é um chapéu de palhaço, certo? Então, se é um chapéu de palhaço, a base aqui, ela vai ficar aberta. Essa base aqui, ela vai ficar aberta, tá certo? Então, nós queremos apenas a área lateral. Temos que ficar atento para isso aí. A nossa área lateral, na realidade, nós vamos encontrar por π vezes R vezes a geratriz, vezes G, certo? π vezes raio vezes a geratriz, que é o G. Então, quem é a geratriz? A geratriz é esse segmento aqui. É um segmento de reta que liga o vértice do cone a qualquer ponto da base da circunferência. E o raio? O raio, ele é um segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. No caso aqui é o raio. Então, se essa extremidade todinha ela tem 20, o raio vai ser 10. 20 aqui é o diâmetro. E aí, nós precisamos encontrar o valor da altura. Essa altura é 24. A questão já está me dando. Aí aqui nós temos um triângulo retângulo, né, gente? Temos um triângulo retângulo, tá bom? Então, se ele é retângulo, nós podemos trabalhar com o teorema de Pitágoras. E nós vamos dizer que a hipotenusa ao quadrado, que é o G, é igual ao quadrado da soma dos catetos. Quem são os catetos? São os lados que formam um ângulo de 90 graus, 10 e 24. 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. A geratriz é igual a 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, que vai dar 100. E 24 ao quadrado vai dar 576. Então, a geratriz ao quadrado é igual a 576 mais 100 vai dar 676. Eu tenho que isolar completamente a geratriz, então eu vou dizer que a geratriz ela é igual a raiz quadrada de 676. Por que eu não vou colocar mais ou menos? Porque eu estou falando de um lado aqui de uma figura geométrica, não tem lado negativo, né? E aí nós vamos calcular a raiz quadrada de 676. Nós vamos calcular a raiz quadrada de 676 através da decomposição.
676 dividido por 2 dá 338. 338 dividido por 2 vai dar 169. 169 só vai dar por 13, que vai dar 13, porque 13 vezes 13 dá 169. 13 também só dá por 13, que vai dar 1. Bem, como nós estamos procurando a raiz quadrada de 676, o índice aqui é 2, embora ele não apareça, eu vou juntar os iguais de 2 em 2. E aí eu vou ter 676, né? Vai ser a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Expoente igual a índice, cancela. Então, a base dele vai para fora do radicando, que é esse símbolo aqui. Não é raiz. A raiz é o resultado, tá bom? Então, 13 ao quadrado, cancela o quadrado com índice. Vai ficar 2 vezes 13, que vai dar 26. Então, a raiz quadrada de 676 é igual a 26. Quando você multiplicar 26 vezes 26, vai dar 676. Agora, nós podemos ir para a área lateral. Então, nós vamos dizer que a área lateral será π vezes R. R nós já vimos que é 10, vezes a geratriz, que nós já encontramos o valor, que é 26. A área lateral vai ser 10 vezes 26, dá 260, vezes π, 260π. Então, a gente encontra aqui a resposta, 260π. Ok? Se eu quisesse saber, na realidade, quanto é 260 vezes π, então eu iria simplesmente pegar a área lateral, é igual a 260 vezes 3,14. A área lateral vai ser igual a 260 vezes 3,14, 816,4 centímetros quadrados. Aqui, 260 π centímetros quadrados já estaria o suficiente. 260 centímetros quadrados ou 816,4 centímetros quadrados. Vamos para a próxima questão. Bem, gente, estamos aqui com a questão 24, que ela pede para determinar o volume de um cone de altura 6, geratriz 7. Então, vejamos. A geratriz é 7. Ela sempre será um segmento de reta que liga o vértice do cone a qualquer ponto da circunferência. A altura será 6. Para a gente encontrar o volume do cone, volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Então, se a base é um círculo, a área do círculo é π vezes R ao quadrado vezes a altura. Divide por 3. Então, veja que aqui, para encontrar o volume, você vai precisar do valor do raio da base, né? O raio é o segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Esse aqui é o raio. Então, nós precisamos saber o valor dele, que nós não sabemos. Perceba que aqui você tem um triângulo retângulo. Perceba que aqui você tem um triângulo retângulo, né? E aí você vai utilizar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que é o 7, é igual ao quadrado da soma dos catetos. Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. 7 ao quadrado é igual a 49, 6 ao quadrado é igual a 36, que é igual a R ao quadrado. 49 menos 36
que é igual a r ao quadrado. 49 menos 36 vai dar 13, que é igual a r ao quadrado. R é igual a raiz quadrada de 13, né? A gente vai utilizar, para deixar o R sozinho, a gente vai utilizar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Aqui não cabe a gente colocar mais ou menos, porque nós estamos falando de um objeto geométrico, então não tem lado negativo, raio negativo, né? Então, já sei o valor do raio, vou apenas substituir agora. Π vezes o raio, raiz quadrada de 13 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 6, dividido por 3. Nós podemos cancelar esse 3 por 3, dividir 3 por 3, que dá 1, e 6 por 3, que dá 2. Então, o volume é igual a π vezes esse 2, ele vai para dentro do radicando aqui, tá bom? Vezes 2. O 3 já foi simplificado. Então, veja que o expoente é igual ao índice. Cancelo o expoente com o índice. Volume é igual a π vezes 13 vezes 2. 3 vezes 2 dá 26, vezes π vai dar 26π. Só que a questão 26π centímetros cúbicos. Por que é centímetro cúbico? Porque, como você tem 3 dimensões, você vai multiplicar comprimento vezes largura vezes altura, né? Então, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado vezes centímetro, centímetro cúbico. Só que a questão, ela está te dando um valor de π, então ela quer que você substitua o π. Então, você vai ter 26 vezes 3,14. 26 vezes 3,14 vai dar 81,64 centímetros cúbicos. E aí nós chegamos ao final da questão 24. Bem, gente, na questão 28, diz que um reservatório cônico tem água até a metade da sua altura, conforme a figura. Qual o volume de água? Bem, aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o volume do cone não é a metade. O volume da água não é a metade, já que a altura é a metade. Tem água só até a metade, certo? Existe uma diferenciação. Existe uma diferenciação dessa base aqui para essa estrutura aqui, tá certo? Então, existe uma diferenciação. Então, vamos lá. Vamos tentar encontrar aqui algumas respostas. Vou traçar aqui a altura do cone. Então, pessoal, vamos entender aqui alguns pontos, tá bom? O diâmetro do cone é 6, quer dizer que o raio é 3. Outra coisa, essa altura do tronco do cone é 5. A altura todinha é 10, quer dizer que a outra altura do conezinho pequeno é 5. O raio do cone aqui nós não sabemos. Nós vamos chamar de x. Vejamos que o volume do cone, para encontrar o volume de um cone, volume é igual a π vezes o H1, que é a altura do cone, dividido por 3, a altura do tronco do cone, dividido por 3, vezes o Rzão ao quadrado, que é o R, é o raio maior da base do tronco, mais o Rzão vezes o Rzinho, mais o Rzinho ao quadrado. E esse Rzinho sai de onde? Que é o raio da base menor do tronco, do cone. Então, esse tronco ele tem uma base maior e uma base menor. Então, o raio maior é da base maior e o raio menor é da base menor. Tá certo? Então, nós precisamos, por exemplo, o H1 nós temos, né? O Rzão nós temos, mas o Rzinho nós não temos. No caso aqui está representado por x. E aí nós vamos utilizar a semelhança de triângulos para podermos resolver essa questão.
Eu não sei se fica claro para vocês, mas nós vamos tentar destacar aqui alguns pontos. Vamos chamar aqui de A, vamos chamar aqui de B, aqui de O e aqui de C. Então, e aqui nós vamos chamar de D. Então, perceba que se você considerar ó, A, O, C, você tem um triângulo. Se você considerar A, B, D, você tem outro triângulo. Então, eles são semelhantes. Então, em tese, nós vamos dizer que x está para 3. Quem é o x? É o raio menor, está para o raio maior. Assim como a altura menor está para a altura maior. Quem é a altura maior? É a altura toda, que é 10. E aí você vai fazer, na verdade, multiplicar os meios pelos extremos, que nós chamamos de multiplicar um cruz-credo, fazer um cruz-credo. Então, 10 vezes x vai dar 10x. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, eu tenho x igual a 15 dividido por 10. X igual a 1,5. Já encontrei o meu Rzinho, agora eu vou poder encontrar o valor do volume. Então, o volume é igual ao valor do π vezes o meu H1, que é a altura do tronco da pirâmide, no caso 5, dividido por 3, vezes o meu Rzão, que no caso é o raio do tronco da base maior da pirâmide, do cone, no caso 3 ao quadrado, mais 3 vezes o Rzinho, que eu já descobri, no caso o raio da base menor do tronco do cone, o x, que é 1,5, mais 1,5 ao quadrado. Volume é igual a π vezes 5 sobre 3, que multiplica 3 ao quadrado é 9, mais 3 vezes 1,5 vai dar 4,5, mais 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. E aí eu vou ter volume igual a π vezes 5 dividido por 3, que multiplica 9 mais 4,5 mais 12,5 vai dar 15,75. Volume vai ser igual. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 5, multiplicar pelo 15,75, que vai dar 78,75 vezes π dividido por 3. Volume é igual. E aí nós vamos pegar 78,75 dividido por 3, que vai dar 26,25 π. E agora, finalmente, nós vamos substituir esse π por 3,14. Volume é igual a 26,25 vezes 3,14, 82,425 metros cúbicos. Ok, gente? Só que, na verdade, nós poderíamos encontrar esse volume de outra forma, certo? Se por um acaso você não lembrar da fórmula do volume, você pode encontrar isso aqui de outra forma. Então, para encontrar esse volume de uma segunda forma, você vai ver o seguinte, que esse tronco aqui... Então, para encontrar esse volume de uma segunda forma, você vai ver, observe bem, se você não conseguir lembrar da fórmula, π que multiplica H1 dividido por 3, que multiplica Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Se você não lembrar da fórmula, perceba que você tem um cone maior e você tem aqui um cone menor. Então, se você subtrair o volume do cone maior menos o volume do cone menor, o que sobrar vai ser o volume do tronco do cone.
Então, você pode utilizar esse método também. Você pode dizer que o volume do tronco é igual ao volume do cone maior menos o volume do cone menor. Volume do tronco. Como é que você vai encontrar o volume do cone maior? É a área da base vezes a altura. Então, a base é um círculo. Então, vai ser π vezes o Rzão, porque é a base maior, ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Menos o volume do cone menor, vai ser a área da base, essa base menor aqui, π vezes Rzinho ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Agora, nós vamos só substituir os valores. Então, nós vamos dizer que o volume do tronco é igual a π vezes o Rzão, no caso aqui 3, ao quadrado, vezes a altura do cone maior, no caso o 10, dividido por 3, menos o π vezes o Rzinho, que é o raio da base menor, que é o x, no caso é 1,5, ao quadrado, vezes a altura do conezinho pequeno, que é 5, dividido por 3. Tá bom? Então, o que nós temos? Nós temos o volume do tronco. Ó, veja bem, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 10 dá 90. 90π sobre 2 menos 1,5 ao quadrado vezes 5 vai dar 11,5. Que é 3, né, galera? Que é 3. Fica atento. O volume do tronco é igual. Faltou o π bem aqui, né, gente? Não pode esquecer. Tá aqui ele aqui, tá bom? Então, eu tenho 90π sobre 3 menos 11,5π sobre 3. Na verdade, vai dar 78,5π sobre 3. 78,5π sobre 3. E aí, você vai substituir o π por 3,14. O volume do tronco vai ser 78,5 vezes 3,14 sobre 3. Então, quando você multiplicar 78,5 vezes 3,14, você vai encontrar 246,49 dividido por 3. Se você dividir 246,49 dividido por 3, vai dar 82,163. Lógico que isso aqui é um valor aproximado, viu, gente? Não é um valor exato. Por quê? Porque você substituiu o π por 3,14, tá bom? Então, valor aproximado. Então, vai dar uma diferençazinha aqui de um para o outro. Bem, gente, essa questão, a 32, ela diz que uma laranja tem a forma esférica com a medida indicada abaixo. Pergunta, a medida está aqui a forma esférica, né? Está aqui o diâmetro dela, que é 8, né? E ela pergunta qual é a área aproximada da casca dessa laranja. Então, nós vamos calcular isso aqui. Na realidade, a área aproximada da casca da laranja pela área da superfície da esfera, né? Então, nós vamos dizer que a área da superfície da esfera é igual a 4 vezes π vezes R ao quadrado, certo? E quem é o R? Aí você vai ter que entender que o R ele vai partir do centro da circunferência até a qualquer ponto da circunferência. Então, o R vai ser 4, né? Já que o diâmetro é 8, tá bom? Vamos apenas fazer a substituição. A área é igual a 4 vezes o valor do π vezes o R, no caso, 4 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 4 vezes o valor do π, 4 ao quadrado é 16. A área é igual a 4 vezes 16, vai dar 64 π
centímetros quadrados. Só aí nós já encontraríamos a resposta. Porém, se nós quisermos substituir o π por 3,14, a gente vai dizer que a área é igual a 64 vezes 3,14. Então, a área da casca da laranja, que é a mesma área da superfície da esfera, vai ser 200,96 centímetros quadrados. O livro, ele dá o valor aproximado de 201. Então, é um valor aproximado, porque nós substituímos o π por 3,14. Bem, pessoal, a última questão, ela pede a superfície, a figura abaixo representa um hemisfério, qual a área da superfície desse hemisfério. Perceba que esse hemisfério que a questão está tratando é a metade de uma esfera, né? Então, a área, ela vai ser a área da superfície da esfera dividido por 2. Só isso, né, gente? Então, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a área vai ser 2 vezes o valor do π, vezes o valor do raio. Quanto é o raio? Aí você vai ter que observar aqui que se de uma ponta a outra, passando pelo centro, é 20, o raio vai ser 10. Tá bom? Então, você tem 10 ao quadrado. A área é igual a 2 vezes π, 10 ao quadrado vai dar 100. A área é igual a 2 vezes 100, vai dar 200. 200π centímetros quadrados. Se você quiser, ou se a questão não tiver 200π centímetro quadrado, nenhum valor com π, que ele substituiu o π, então você substitui o π por 3,14. E aí você vai ter 200 vezes 3,14. E vai dar 628 centímetros quadrados. Pessoal, chegamos ao fim. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.